Pode aplaudir Jesus em forte. Diga assim: o Rei está voltando. Cumprimenta pelo menos 2 ou 3 pessoas aí perto de você. Fala para ele: bom dia. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Pode sentar. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. E mais uma vez, diga assim: o Rei está voltando. Jesus está voltando, amém, irmãos? Olha, para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal. Hoje domingo, mais um domingo na casa de Deus, na presença de Deus. E o tempo está passando, né? Está voando e graças a Deus até aqui Jesus ele está conosco. E nós temos que estar preparados, irmãos, para a volta de Cristo. Temos que estar preparados para a volta de Jesus. Não podemos ser, sabe, como aquelas 5 virgens loucas, né, que está lá em Mateus capítulo 5, que a Bíblia diz que ela não estava preparada. Temos que ser como as outras 5, que estavam preparadas, com azeite preparado e com a lamparina preparada. Não sabemos qual o dia nem a hora que Jesus vai voltar, mas uma certeza é, Jesus ele está voltando, amém? Nós vamos aqui para o nosso estudo. Hoje a lição é a lição de número 7, o estudo do Pai Nosso. Deixa eu perguntar, vocês já pegaram? Quem pegou aqui o estudo aqui? Todos já pegaram? Se faltou alguém, só você levantar a sua mão. A nossa equipe de obreiros vai até você. Você que está em casa, você me acompanha aí. Nós estamos entregando aqui esse estudo, amém? Estamos estudando aqui a oração do Pai Nosso. Vamos lá para a nossa lição? Vamos lá. Lição 7, estudo do Pai Nosso. O tema de hoje é: perdoa-nos as nossas dívidas, parte 2. 1. A melhor forma de se vingar. O apóstolo Pedro tinha uma dívida com Jesus. Havia dito que não lhe negaria, mas negou. Pare por aqui, veja. Aqui Pedro, ele tinha uma dívida com Jesus. Pastor, que dívida é essa aqui? Já no estudo ele explica, né? Ele disse que não negaria Jesus, mas ele acabou negando. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo de número 31. Mateus capítulo 26. É bom você anotar, quem anota aí vai ter alguns versículos que não vai estar aí no estudo que Deus me deu, eu quero compartilhar com você. Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Versículo 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 33. Mas Pedro respondendo disse-lhes: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca, o que a igreja? Me escandalizarei. Versículo 34. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes o que? Me negarás. Veja, Jesus dá uma palavra para os discípulos e diz para ele: olha, vocês vão me negar. E o Pedro fala: não, eu não vou negar não. Eu não vou me escandalizar do Senhor não. Tem em outros livros, em Lucas, a Bíblia também fala sobre isso aqui, em Marcos. Tem traduções aqui que diz que ele diz: não, eu vou com o Senhor até o final. E isso passa uma lição até para nós, né? Quantas pessoas no início ela aceita Jesus, ela está na alegria da salvação, do primeiro encontro com Cristo, e ela fala: não, eu vou ir com Jesus até o fim, eu não abandono Jesus, eu não vou abandonar minha igreja, sabe, eu vou servir a Jesus, e assim. Eu acho que você conhece pessoas que um dia falou: eu nunca vou sair dessa igreja, e ela saiu da igreja. Quem já conheceu pessoas assim? Ah, mas porque eu me decepcionei? Não
decepcionar, a gente se decepciona. Eu já me decepcionei com os meus filhos, eu já me decepcionei com os meus pais, eu já me decepcionei com a minha esposa, assim como ela já se decepcionou comigo. Eu já me decepcionei com a igreja. Mas uma coisa é certa: com Jesus nós nunca vamos nos decepcionar. Jesus, ele sempre dá o aviso. E o Pedro diz: não, eu vou com o Senhor até o fim. Mas ele não foi. Certo momento, Jesus foi preso. Olha o que diz aqui em Mateus mesmo, capítulo 26, pula para o 69. Olha o que diz aqui, versículo 69. Aqui Jesus já tinha sido preso, já tinha sido entregue, já tinha sido traído. Resumindo, diz assim: e ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Não, eu não conheço esse não. Você estava com ele? Estava não. Aqui ele já começa a negar Jesus. Lembra do início? Ele falou: não, eu vou com o Senhor até o fim. Eu vou ficar nessa igreja, sabe? Eu vou servir Jesus até o fim. Eu não quero mais saber desse mundo, tal. Jesus falou: você vai me negar. Você vai me negar, Pedro. Versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Eu juro que não conheço esse homem. Como é que pode você conviver com uma pessoa 3 anos e dizer que não conhece ela? Tem como? Não tem como. Eu não conheço, olha, eu juro. Trazendo para os nossos dias, já vi pessoas dizendo assim, né? Eu juro de pé junto. O pessoal fala aí, né? Juro de pé, eu juro que não conheço. Versículo 73 diz assim: e logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala o quê? Te denuncia. Você fala igual a eles. Ô Pedro, a tua fala está te denunciando, amigo. Você é um desses que andava com Jesus. E o que é que o Pedro faz aqui? Terceira, Deus dá 3 oportunidades para ele. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo o quê? Cantou. Diga assim: a palavra sempre se cumpre. O Senhor, Ele sempre nos avisa, mas às vezes nós queremos ser mais do que a palavra. Deus avisa: cuidado, não vai por esse caminho, seja fiel, você vai quebrar a cara. Mas a pessoa às vezes quer saber mais do que Jesus. Mas aí tudo bem, ele nega Jesus aqui. No versículo 75 diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou o quê? Naquele momento ele ficou aflito, ele ficou angustiado. Ele falou: poxa, eu disse que não iria negar e eu neguei. Eu disse que não iria abandonar o meu Senhor e eu abandonei. Eu disse que iria servir Ele até o fim e acabei negando Ele, acabei me envolvendo com pessoas que não era para me envolver. Estou no meio de um monte de pecadores ali, porque quando ele se afastou de Jesus, ele sentou na roda dos escarnecedores, dos pecadores, daqueles que estavam contra Jesus. Cuidado, irmão, às vezes você hoje não está sentado, sabe, na mesa daqueles que estão contra Jesus, que estão contra a sua fé, às vezes que zombam da sua fé. E aqui você vê que o Pedro, aí é onde volta para o nosso estudo, onde ele está falando, né? Coloca aqui para mim, vamos lá para o estudo de novo. Após a sua morte e ressurreição, Jesus aparece para se vingar. Isso aqui está entre aspas, mas calma aí, pastor, Jesus vai se vingar? Você vai entender. Como assim? A vingança de Jesus? Ele se vingou dando a maior pescaria da vida de Pedro. Dando-lhe tantos peixes, ficava clara a intenção do mestre em levantar o discípulo, que a igreja? Olha que interessante. Como é que Jesus se vingou do Pedro? Dando-lhe uma das maiores pescarias da vida dele.
Como assim, pastor? Você vai se vingar de uma pessoa dando a maior das pescas? Porque Jesus é diferente. A Bíblia diz que se o nosso inimigo estiver fome, nós temos que dar para ele de comer. Aqui, veja o que diz aqui, ó. Continuando. A maior e melhor vingança é o perdão. Não é matar, desprezar, desejar o mal, mas perdoar. Jesus pergunta por 3 vezes se Pedro o amava, e então lhe autoriza a apacentar suas ovelhas. Sem amor, não se pode pastorear. João, capítulo 21, versículo 17. Coloca na tela para mim, já está no telão já. Então para só um minutinho, vamos ler aqui, ó. E disse-lhes a 3ª vez, olha agora, Jesus a 3ª vez pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu por já ser a 3ª vez que ele estava perguntando, por ter-lhes dito a 3ª vez: amas-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhes diz: apacenta as minhas o quê? As minhas ovelhas. Então veja, aqui se você for ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus aparece para os discípulos ali na praia. Eles tinham voltado a pescar, eles não estavam conseguindo pescar nada. Imagino eu que na mente deles poderia ver: poxa, será que está dando tudo errado na nossa vida, porque nós negamos o Senhor? Porque às vezes vem a condenação, sabe, nada está dando certo na nossa vida. E o Pedro lembrando: poxa, eu neguei o Senhor, eu neguei a palavra, eu abandonei o meu Senhor. Então aquilo ali devia estar dentro dele. E Jesus já tinha aqui aparecido para os discípulos, ele já tinha ressuscitado, e os discípulos sabiam disso. E aí aparece um homem na praia agora e diz lá para eles, dá um grito: ô amigos, vocês têm alguma coisa para me comer? E eles respondem: não, não temos não. Faça o seguinte, jogue a rede agora no lado direito. E a Bíblia diz que quando ele joga a rede, ele escolhe ali 153 grandes peixes. E aí na hora o João, que era o discípulo a quem Jesus amava, diz: ô Pedro, é Jesus, Pedro, não pode ser outro, é Jesus. O Pedro já desesperado, ele pula na água e já vem nadando, os outros discípulos vêm. Quando ele chega, eles encontram Jesus lá na praia. Diga glória a Deus. Aí encontra Jesus na praia, ali já com um banquete preparado para eles, porque Jesus, ele sempre tem um banquete preparado para quem obedece a ele, amém? E aí Jesus olha para eles e eles veem: poxa, imagina, olha lá, Jesus ainda alimenta eles naquele momento. Então veja, muitos deles poderiam pensar: poxa, peraí, Jesus quando aparecer para nós, ele vai se vingar. Poxa, como é que ele vai nos tratar? Mas aí Jesus trata eles diferente. Ao invés de Jesus condenar e falar: não disse para você, Pedro, que você ia me trair? Ou poderia se vingar: oh, você nunca mais vai me servir, Pedro. E é assim afora. Poderia ter desprezado eles. Poderia ter falado: ó, tomara que vocês morram de fome, porque geralmente é o que o homem faz. O homem se vinga, quer aquele que morra de fome. Eu não estou nem aí, eu vou virar as costas para ele. Mas Jesus faz diferente, e ele nos ensina como nós devemos agir com pessoas que às vezes nos traiu. Nós temos que ser bom para essas pessoas, orar por elas. Não estava aqui na nossa mensagem também, mas eu separei aqui Romanos capítulo 12. Abre aí para mim, fazendo um favor. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 18. Romanos capítulo de número 12, o versículo é o de número 18. Olha o que ele diz aqui, já tem no telão, Romanos 12, 18. Olha que forte isso aqui. Ele diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. O que, igreja? Os homens. Eu tenho que ter paz com todos, irmãos. Você tem que ter paz com todos os homens. Vizinhança, sabe, lá no seu trabalho, na igreja. Eu tenho que ter paz com todos. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo de número 20, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? De comer.
Se estiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua o quê? Cabeça. Poxa, está lá, o meu inimigo está tendo fome, está passando por uma luta, um momento difícil, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele, eu vou apresentar a vida dele, não, eu vou me vingar, sabe, eu vou processar ele, eu vou fazer um BO contra ele, mas será que é isso que Deus quer mesmo? Sabe, vou pagar, ele merece. Ele merece, eu tenho o poder nas mãos, e às vezes Deus ele permite você ter o poder nas mãos para ver como é que você vai agir. Estava me lembrando aqui do Davi, agora quando eu estou ministrando aqui para você, o Davi teve o poder nas mãos, ele poderia ter acabado com Saul várias vezes, e uma das vezes que ele teve a oportunidade de chegar perto de Saul, a Bíblia diz que ele cortou um pedaço das vestes de Saul, e aquilo ali doeu dentro dele. Ele falou, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Aquilo doeu nele. E lembrando, o Saul queria matar o Davi. Às vezes Deus ele permite, sabe, ele te dá o poder nas mãos para ver como é que você vai agir. Às vezes você tem o poder de acabar com a vida de uma pessoa. Você tem o poder para destruir uma pessoa, mas você, por ser de Jesus, você age diferente. Já aconteceu, irmão, na minha vida e no meu ministério, pessoas tentando me prejudicar. Depois o poder veio para a minha mão, fala assim, agora eu vou acabar com essa pessoa, vou destruir. Não, eu tenho que fazer diferente. Eu vou orar por ela. Se ela precisar, eu vou alimentar ela. E é assim que o homem de Deus e a mulher de Deus faz. Olha o 21 que ele diz aqui, ó. Não se deixes vencer do quê? Do mal, mas vença o mal como? Com bem. É dessa forma que um cristão deve agir. Eu estava lendo uma mensagem também, um versículo aqui em Provérbios 25, coloca na linguagem de hoje para mim, Provérbios 25, 21, provavelmente você vai ver que na sua linguagem é diferente, a nossa aqui vai ser na NTLH, eu peguei aqui, estava lendo nessa tradução, olha o que diz aqui, ó. Se o seu inimigo estiver fome, dê comida a ele, se estiver com sede, dê água, até aqui tranquilo, que a gente já tinha visto, porque assim você o fará queimado o quê? De remorso e vergonha. Fala, rapaz, ele me perdoou, e o Senhor Deus recompensará o quê? Você, porque é dolorido, irmão. Já pensou, a pessoa te faz mal, ela está esperando que você chegue lá, que você xingue ela, que você sabe, se vingue dela, prejudique, aí quando você chega e fala assim, eu te perdoo, irmão, eu perdoo tudo que você fez. Acho que isso é mais dolorido, irmão. Isso é mais dolorido de tudo. Então, veja, quando você perdoa, você está fazendo um bem para você mesmo, irmão. Você está fazendo um bem para você mesmo. Eu não sei aqui, a gente vai tentar colocar, eu vou soltar aqui um videozinho, isso aqui eu vi alguns anos atrás, essa mãe que estava passando por uma luta, ela perdeu o filho, esse indivíduo que você vai ver aí na tela, vai aparecer no vídeo também aqui, ele tirou a vida do filho dela, irmão. Alguém viu essa reportagem? Isso aqui faz alguns anos atrás. Olha lá, o que essa mãe fala aí, solta para mim. Olhe para mim, você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando, vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim, mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo, e você vai servir Ele, viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha.
Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, né? Você vê essa mãe que perdeu um filho. Se fosse muitos de nós, o que a gente fazia ali na frente daquele menino? Pegava no pescoço dele. Nada, sei lá. A mãe chega ali e ainda ora pelo assassino do seu próprio filho. E ela chega para ele e diz assim: olha, eu te perdoo. Eu te perdoo, você não deu a oportunidade nem de ver o meu filho vivo. Você tirou a vida do meu filho. Então é isso que é verdadeiramente, é você ser um cristão. Uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente. Sabe, você liberar o perdão. Tem gente, como eu falei na semana passada, que às vezes ela tem mágoa de um pastor, ela tem mágoa, quando eu digo de um pastor, às vezes o seu antigo pastor, ela tem mágoa de alguém na obra, alguém na igreja, ela tem mágoa de um familiar, às vezes é o filho que tem mágoa do pai. E às vezes aqui numa situação dessa, alguém que te prejudicou, alguém que às vezes passou a perna em você, sabe, um sócio que um dia você entrou numa sociedade com ele, ele acabou te prejudicando e hoje você fala: poxa, eu estou nessa vida por causa do fulano. Alguém que um dia te amaldiçoou, se alguém um dia te amaldiçoou, abençoe ele, abençoe ela. Então você vê aqui o exemplo dessa mãe. Como eu disse, às vezes aqui, a gente sentado aqui, muitos falariam assim: ah, pastor, eu perdoaria mesmo? Às vezes você tem o seu único filho, aquele filho que você ama, alguém vai lá e tira a vida do seu filho brutalmente. E aí você tem coragem de chegar na frente dele e ainda falar: olha, meu filho, eu oro por você, e aonde você estiver eu vou estar orando por você. Então veja, é isso que verdadeiramente o Senhor está falando aqui. E muitas das vezes, irmão, a gente não libera o perdão por menos ainda. Nós guardamos ódio, guardamos raiva, rancor de pessoas ali, e estamos às vezes nos prejudicando. Vamos continuar o nosso estudo aqui, ó. Segundo, o perdão também traz cura. Temos o exemplo de um cantor secular famoso, que relatou uma experiência onde, ao entrar em uma igreja e orar perdoando seu pai, que já havia falecido, teve o seu timbre de voz mudado. Olha que interessante aqui. O pastor, ele não citou o nome desse cantor, é um cantor secular, né? E ele entrou numa igreja, e né, quando ele entrou nessa igreja, Deus falou com ele, ele liberou o perdão para o pai que já estava o quê? Morto. E aqui no estudo diz que ele teve o timbre de voz dele mudado. Ele já ganhava muito dinheiro ali com a voz dele cantando. Porém, veja, a voz dele até melhorou. Diz assim: a voz, ainda que lhe rendesse sucesso, fama e dinheiro, era travada por uma mágoa, sendo plenamente curado com perdão. Olha que interessante. Então veja, mesmo ele tendo uma voz boa, ele já tinha sucesso, mas ele tinha a voz dele travada. E a gente pega isso na nossa vida. Às vezes tem pessoas que a vida dela está travada, irmão. A vida dela financeira travou, a vida profissional travou, a vida sentimental dela travou, porque ela se decepcionou com uma pessoa alguns anos atrás. Ela não se esquece disso, quando ela se lembra disso, sabe, ela fica mal, ela tem que tomar remédio, e ela fica pensando: será que se eu, sabe, ter uma outra pessoa na minha vida, ela não vai fazer a mesma coisa, sabe, e fica com aquilo. Então aquilo ali trava a vida dela. Então a vida desse homem que estava travada até o momento que ele liberou perdão para o pai que já estava morto, não estava nem mais aqui. Às vezes tem filhos que têm mágoa dos pais, às vezes irmãos que, como eu disse aqui, às vezes tem mágoa, às vezes de um pastor, às vezes tem mágoa de alguém dentro da igreja. Qualquer coisa ela fica magoada, ela fica triste. Cuidado, isso vai amarrar a sua vida, irmão, vai prender a sua vida. E como eu disse aqui no estudo, aqui o pastor colocou, ele tinha sucesso, ele estava ganhando dinheiro. Às vezes até a sua vida está caminhando, mas ainda tem coisas que está travada. Por quê? Por causa da mágoa. Vamos continuando aqui. 3. A falta de perdão nos prende. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas o quê? Ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Coisa séria isso aqui, irmãos. Coisa séria. Pastor, eu não perdoo. Aí eu já falei semana passada. Você também não tem o perdão de Deus. É coisa séria. Tem pessoas que por causa da falta de perdão, ela está presa. Sabe, a mágoa prende ela, o ódio, o rancor prende ela. Olha aqui, ó. A falta de perdão nos torna carcereiros. Estamos com as chaves da prisão nas mãos, o perdão. Trancamos, prendemos pessoas, mas por outro lado, também permanecemos como? Presos, adormecidos no escuro, desejando a morte e sem certeza da salvação. Ao ouvir a palavra de Deus e levar as feridas de Paulo e Silas, ao lavar as feridas de Paulo e Silas, o carcereiro de Atos, capítulo 16, teve seus pecados lavados nas águas do batismo. E você, já foi batizado nas águas? Olha que interessante. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 16, não vou ir para lá para não me demorar muito. Paulo e Silas tinham sido presos, porque eles libertaram uma jovem que dava lucro para os seus senhores. Ela tinha um demônio ali, ao qual vivia adivinhando. Então cuidado com esse negócio de adivinhação, viu, pessoal? Dava lucro para eles. Aí era um demônio que estava ali. O Paulo expulsa aquele demônio. Em seguida, o que acontece? Eles levam a surra, eles são presos ali, amarrado com correntes. E a Bíblia diz que aquele carcereiro que prendeu, ele estava lá. Imagine quantas portas tinha ali, né? Ele fechava, quantas portas eles estavam fechando ali para as pessoas. Só que o que acontece, interessante, né? Que o pastor ele colocou aqui no estudo, ele também estava preso. O carcereiro também estava ali. E ele tinha a chave na mão para libertar todos e para ser liberto. Mas é assim a mágoa. A pessoa ela tem a chave nas mãos, só que enquanto ela não liberar o perdão, o que acontece? Ela fica presa também. Até o momento que a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, Deus mandou um grande terremoto. A Bíblia relata que todas as portas ali as prisões caíram por terra, as portas se abriram, todos foram soltos. Quando o carcereiro ele acorda, que ele desperta, ele fala: e agora? Cadê os prisioneiros? Aí ele vai tentar tirar a própria vida dele. O Paulo aparece e fala: não faça isso não. O Paulo poderia ter ido embora. O Paulo poderia ter ido embora, mas ficou ali, permaneceu ali. Ele poderia ter pegado todo mundo e falado: vamos embora, mas ele permaneceu. E o carcereiro fala: e agora? O que eu faço para ser salvo? Eu preciso de luz. Veja, ele estava na escuridão. Isso aqui é interessante. Uma pessoa que guarda a mágoa no coração, ela vai viver na escuridão, ela vai viver tropeçando, ela não vai saber o que fazer, vai tomar decisões erradas. E aí o Paulo começa a pregar para ele e diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e o quê? Tua casa. Aí ele vai e leva a salvação para aquele carcereiro, leva a salvação para a casa daquele carcereiro, e naquela madrugada ele não arrumou desculpa não, ele já foi batizado nas águas. Ele lavou as feridas de Paulo. Paulo estava ferido, Paulo e Silas, e ele foi lavado pelas águas do batismo. Diga glória a Deus. Quem perdoa é perdoado, irmão. É isso. Quem ali, lava, vai se deixar ser lavado também. Diga glória a Deus. Então é isso. Se você abençoa, você também é abençoado. Essa é a lei da semeadura. E às vezes tem pessoas que estão demorando. Por que não se batiza e fica arrumando desculpa para tudo? E o tempo está passando. Esse aqui, na hora que ele ouviu a palavra, ele decidiu: não, eu vou me batizar. Batizou ele e toda a família dele. Diga glória a Deus. Vamos continuando aqui o nosso estudo. Diz assim: a mágoa faz com que o nosso desafeto se torne ídolo. Pensamos nele o tempo todo. Talvez nem dormimos, nem comemos por causa dele. Assim ficamos doentes só de pensar.
pois dedicamos nosso tempo odiando e torcendo pelo mal de quem nos magoou. Temos, por exemplo, o de Caim, que deixou o conselho de Deus de lado pela raiva de seu irmão Abel. Sigamos o exemplo de 1 de João, capítulo 5, versículo de número 21, que está escrito: filhinhos, guardai-vos do que, igreja? Dos ídolos. E amém. Então veja, o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Sabe, a pessoa pega aqui aquele desafeto, aquela raiva, aquele inimigo se torna um ídolo para ela. Ela fica pensando naquela pessoa direto. Não vejo a hora dela cair. Ela vai se prejudicar. Às vezes ela não consegue nem dormir direito. Isso se torna um ídolo. Ídolo não é só uma imagem que Deus ele abomina, que está lá em Salmo 115, né? Que Deus ele abomina imagens feitas por homens, está nos Salmos. Depois quem quiser, depois leia lá no Salmo 115. Ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve, tem pernas, mas não anda. Então, olha lá, ele é feito por homens. Só que isso aqui, às vezes um ídolo, às vezes pode ser um namorado, pode ser um relacionamento, aquilo que está te afastando de Deus. Aí, aqui trazendo para a nossa mensagem, às vezes uma mágoa, um rancor, um ódio, a pessoa fica pensando direto, aquela pessoa me prejudicou, olha o que ela fez, ela dorme pensando naquilo, ela acorda pensando naquilo, aquilo já se tornou um ídolo para ela, vai atrapalhar, vai amarrar a vida da pessoa, vai prender. Continuando aqui, vamos lá, para finalizar. 4, perdoe a si mesmo e tenha paz com Deus. Para finalizar, é importante falar que aqueles que não conseguem se perdoar, precisando crer em Romanos 5,9, que diz que somos justificados. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos, o que, igreja? Da ira. Às vezes tem pessoas, irmãos, que ela não consegue se perdoar. Quem já viu casos assim? Já viu caso? Ela fez algo que ela fica ali dentro dela, sabe, poxa, eu errei, eu falhei, eu não tenho o perdão de Deus. Tem sim. Deus, ele é quem nos justifica. É pelo sangue de Cristo que ele vai nos justificar. Eu vou pegar o exemplo aqui, eu vi até o nosso líder falando sobre isso, assim, interessante. Às vezes aquela pessoa que trabalha, quem trabalha em empresa? Quem trabalha em empresa aqui? Alguma vez você já justificou a sua falta? Quem já justificou? Você foi mandado embora por justificar? Não, porque a sua falta estava o quê? Justificada, um atestado que você levou. Então aquilo não vai te prejudicar. Então é a mesma coisa hoje. O que ele está falando aqui? Que o sangue de Jesus Cristo, ele nos justifica, amém? De todo pecado, diga glória a Deus. Então eu não preciso ficar me corroendo com isso. Às vezes a pessoa não libera o perdão para ela mesma. Eu tenho que liberar o perdão para mim. Você tem que liberar o perdão para você. Lembrando, você já foi justificado. Vamos lá, para finalizar. Há também os que ficam magoados com Deus por as coisas não serem como queriam. Aí está lá, colocamos aqui, tem pessoas que estão magoadas com Deus. Aí primeiro fazendo, por causa do cabelo, misericórdia, apesar que hoje o cabelo está bem ainda, né, irmão? Eu lembro no meu tempo, alguns anos atrás, que era difícil, né? Tinha umas irmãs que sofriam com cabelo. Hoje a irmã vai lá, faz uma chapinha, o cabelo fica uma beleza, né? Só é benção agora, né? Mas antes reclamei, meu Deus, por que eu tenho o cabelo desse jeito? Olha lá, tá lá. Outros olhos. Ah, meu Deus, por que eu não nasci de olho azul? Fala. Até estava falando esses dias com a minha esposa, a gente estava brincando, né? Eu falei, eu sou bonito, eu brincando com eles, né? Aí brincando com a Sofia, aí eles falam assim, você não tem... E quem disse que quem tem o olho azul é bonito? Não, que olho azul? Meu olho é bonito, que olho azul é bonito? Não, verde, que verde. Não, meu que é bonito, olha aqui que olho bonito, amém? Não, você tem que ser feliz com o que você tem, amém? Situação financeira. Ah, meu Deus, por que o outro é rico e eu sou pobre? Que injustiça é essa? Por que a gente está nesse mundo? Um de um lado é muito rico, o outro do outro é muito pobre. Para de reclamar, irmão. Agradeça a Deus pelo que você tem. Aí ele diz aqui, sexo também e outros. Como assim? Ah, eu queria ter nascido mulher.
Ou eu queria ter, está amarrado, eu sou homem. Aí às vezes numa dessa daí até parte para o outro lado, né? Não, porque era para me ter nascido mulher, eu tenho um jeito de mulher. Que jeito de mulher? Homem é homem, mulher é o quê? É mulher, está amarrado. Deus sabe de todas as coisas. A revolta contra Ele só nos afastará do plano da salvação. Para que se revoltar contra Deus? Para que se revoltar contra o Senhor? Ele diz lá, para finalizar, Ele lhe perdoou por meio de Jesus na cruz. Portanto, aceite-o e seja salvo e o quê? E feliz. Isso aqui é importante, tá bom? Então eu tenho que aceitar a situação. E aí o que acontece? Eu vou ser salvo e feliz. Ande na presença de Deus, sempre seja fiel a Ele. Se tem alguma coisa para se limpar, se limpe agora. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Sentado mesmo, curve sua cabeça. Nós vamos nos preparar agora para participar da Santa Ceia. Você em casa, feche os seus olhos. Se você não puder vir para a igreja hoje, pegue lá um pouquinho de suco de uva não alcoólico e um pedacinho de pão. É o suco de uva não alcoólico, tá bom? O vinho não alcoólico. Aí você pega e vamos participar conosco aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração, sentado mesmo. Jesus, ouvimos aqui a Tua palavra, ouvimos aqui a Tua direção, Senhor. Eu entendi, meu Deus, que quando nós perdoamos, nós estamos fazendo um bem para nós mesmos, Senhor. O Senhor poderia ter se vingado do Pedro. O Senhor poderia ter desprezado ele e os discípulos. O Senhor poderia ter desejado o mal deles, mas pelo contrário, o Senhor vem e libera o perdão para eles, para curar eles. O Pedro precisava ser curado. Imagino eu que naquela pescaria, eles jogando a rede, pensando, poxa, eu traí Jesus, eu traí o meu Senhor. Eu estou passando por tudo isso porque eu traí o meu Senhor, sabe? Tudo está dando errado na minha vida porque eu traí o meu Senhor. E ali logo em seguida Jesus aparece para eles dando um grito, dizendo, ô amigos, vocês têm o que comer? E eles respondem, não. E Jesus com seu amor diz para ele, direciona ele, jogue ao lado direito a rede. E naquele momento, o Pedro teve uma das maiores vinganças da vida dele. Ele colheu 153 grandes peixes. E eles entenderam que era Jesus que estava falando com eles. E quando eles voltam para a praia, que eles chegam em terra seca, eles encontram com Jesus. E Jesus estava ali com todo o amor ali preparado, sabe, com a comida pronta, bem fresquinha, o peixe já preparado, bem fresquinho para eles. Está aqui, meus filhos. Ele alimenta aqueles que um dia traíram ele, que abandonaram ele, que deixaram ele. É assim que nós devemos fazer. Libera o perdão, meu irmão. Libera o perdão agora, libera o perdão. Essa é a sua hora. Essa é a maior vingança que você pode dar para o seu inimigo, é você falar para ele, irmão, eu te perdoo, meu irmão, de todo o meu coração, eu te perdoo tudo que você fez contra mim, eu te perdoo. Libere o perdão nesse momento, que você vai ver que um fardo vai sair de você. Libere o perdão para aquela pessoa que te envergonhou em público, aquela pessoa que te abandonou no momento que você mais precisava. Lembre-se, você tem a chave na mão. A chave é o perdão, ali na verdade é a mágoa. Ou você libera o perdão, ou você libera ali o perdão, ou você fica ali com ele para você, e você continua preso. Oh, essa é a chave que Deus entregou nas suas mãos. É você que tem que liberar o perdão agora e colocar a sua casa em ordem, se acertar nesse momento.
Fala para ele: Deus, eu perdoo, eu oro agora por aquela pessoa, eu oro por aquele irmão, eu oro, sabe, por aquele ex-amigo, eu oro por aquele ex-companheiro, eu abençoo a vida dele, meu Deus, de todo o meu coração, ele está perdoado. Esse é o teu momento agora, meu irmão, esse é o teu momento agora. Sabe, é um pai, uma mãe, alguém que te magoou muito, alguém que te decepcionou, às vezes até alguém que está aqui hoje e fala: pastor, eu fui violentado na minha, sabe, juventude, na minha adolescência, sabe, por uma pessoa, meu Deus, que esteve do meu lado, às vezes um amigo de um familiar meu, não sei, ou às vezes até mesmo um familiar. Libere o perdão agora e se levante. Sabe, o perdão que Jesus liberou para Pedro foi para levantar ele. E o perdão, ele levanta outra pessoa e nos levanta também, ele nos cura também. O perdão vai te curar, o perdão vai abrir portas para você, o perdão, sabe, vai liberar bênçãos para você. Então libere agora. Sabe, passou, mas uma pessoa que quando eu mais precisei dela, ela não esteve do meu lado, ela não segurou nas minhas mãos. Lembre-se, Jesus, ele sempre esteve com você, ele nunca te abandonou. Às vezes é alguém que precisa liberar o perdão até mesmo para Deus, que vive reclamando da vida que tem, das finanças. Sabe por que um é mais rico, o outro é mais pobre? Por que o fulano, a família do fulano é melhor do que a minha? Por que o cabelo do fulano é melhor do que o meu? Por que isso? Por que aquilo? Não, meu irmão, é hora de você se alegrar com o que você tem, com aquilo que Deus te deu. Se alegre, meu irmão, com o que Deus te deu. É o melhor para você nesse momento. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa aqui o teu povo, Senhor. Eu creio que o Senhor está tratando a igreja, está fazendo uma limpeza. Eu creio, meu Deus, num grande avivamento que está acontecendo aqui, Senhor, para a tua glória, Senhor. Jesus, visita, Pai, o teu povo, visita, meu Deus, os meus irmãos. Nós vamos participar, meu Deus, agora do corpo e do sangue do Senhor. Queremos estar preparados, Senhor, não podemos participar de qualquer jeito, Jesus. Precisamos do Senhor, Pai, precisamos da tua ajuda. Jesus, vem nos limpando, lava a tua igreja com teu sangue, nos purifica com teu santo sangue. E você diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Lava-me com teu sangue, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Jesus, muito obrigado. E amém. Diga glória a Deus. Preste atenção aqui no pastor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz para nós nos examinarmos a nós mesmos e ver se estamos aptos para participar da Santa Ceia. Por esses dias eu tenho falado o seguinte: não vou ficar aqui falando o que é para fazer, o que não. Você já sabe o que você pode fazer, o que você não pode. Você sabe que se você tem algum vício, você não pode participar da Santa Ceia. Pastor, tem uma mágoa, não libera o perdão, então você não pode participar da Santa Ceia. Não, e se participar, participa para a sua própria condenação. Então agora é você e Deus. Meu Deus, estou preparado. Não, eu aceitei Jesus, mas falta o batismo, sabe? Então me procura a minha equipe, fala: eu quero me batizar nas águas. A água que não falta, eu vou te batizar. Você já pode participar. Se é só o batismo, se você já aceitou Jesus, se não aceitou, aceite Ele agora e participe agora da Santa Ceia. A Bíblia diz que aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor não tem parte com o Senhor. Pastor, eu ainda tenho algumas coisas para acertar na minha vida. Então se acerte enquanto é tempo, porque Jesus, Ele está voltando, irmão. Jesus, Ele está voltando. Aquilo que está escrito na Bíblia está acontecendo hoje. Está acontecendo. Só um cego não está enxergando o que Jesus, Ele está fazendo, amém? Quando passar por você o corpo e o sangue de Cristo, se você não pegar, você se coloque de pé. Quem pegou, se coloque de pé. Não coma nem beba. Nós vamos comer e beber juntos, tá bom? Vou consagrar você em casa do mesmo jeito. E aí nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo em nome de Jesus. Receba agora das mãos dos nossos obreiros o corpo e o sangue de Cristo. Dentro de um copinho, você vai ver que tem outro copinho. Você pega ali e verifica que se está o pão e o sangue do nosso Senhor Jesus, que é o sangue do Cordeiro, o suco da uva. Vamos cantar com o missionário em nome de Jesus.
já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Só a igreja, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem. Você pode fazer melhor declarando: vem cear, o mestre chama, vem. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães. Levante agora o pão para o alto. Se você não pegou, coloque sua mão no seu coração. Agora é momento de falar com o Senhor. Nós vamos apresentar aqui o corpo. É o pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi moído naquela cruz. Esse corpo que foi massacrado. Nesse corpo o Senhor levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Que amor é esse, Jesus? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou aquele pão, e a Bíblia diz que Ele, tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Estamos aqui em memória do Senhor, Pai, para não nos esquecermos do que o Senhor fez naquela cruz por nós. Eu consagro este pão ao Senhor, em nome de Jesus. Coma agora do corpo de Cristo. Glória a Deus. Levante o cálice agora e vai dando glória. Aleluia. Diga: santo, santo, santo. Glória. Aleluia. Oh.
aleluia. Você é livre para dar glória. Toda a igreja agora dando glória. Aleluia. Glória, santo, maravilhoso, glorioso, fiel. Glória, aleluia, santo, santo, declare aleluia, 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 aleluia. O meu coração canta, canta uma canção para exaltar. Levante agora o cálice para o alto. Jesus, está aqui o cálice da nova aliança. Nós apresentamos ao Senhor neste momento, Pai. Eu te peço, Pai, agora que o Senhor use a tua serva, a vida da tua serva, que é a irmã Daiane, meu Deus, minha esposa, para ministrar as bênçãos que há no cálice da nova aliança, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Levante para o céu, repita comigo: Senhor Jesus, graças te dou pela oportunidade de me assentar à mesa contigo. Senhor Jesus, eu recebo no meu corpo todas as bênçãos da nova aliança, em nome de Jesus. Pode tomar. E exalte aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Oh, meu irmão, foi por amor de você, foi por amor da sua casa, da sua família, que Ele pagou o alto preço. Ele derramou o sangue dele tão precioso na cruz, porque Ele te amou. Ele tem te amado tanto, Ele tem te olhado, Ele tem visto o teu clamor. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de nos assentarmos à mesa, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e entregarmos os nossos sinceros, oh Senhor Jesus, votos a Ti, Senhor. Oh Jesus, te amamos, Pai, te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia, 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 oh aleluia. Você não precisa de mim para adorar, você não precisa de ninguém para adorar. Jesus está aqui, irmão. Ele se faz presente aqui, você está em comunhão com Ele. Adore Ele, oh, agradeça, exalte a Ele, oh, adore a Ele na língua dos anjos, aleluia. Vá adorando Ele de todo o seu coração. Graças eu te dou, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, Ungido do Senhor, ungido do Senhor, pelos cravos graças eu te dou, ó meu Senhor, a
Jesus. Mas ressuscitou. Digno. Digno é o Senhor. Declare então mais uma vez: digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está soberano, soberano, cria. Vou sempre te elevo minhas ao Cristo, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Declare: digno é o Senhor, digno é. Aleluia, Jesus. Declare mais uma vez.